Tenho sempre a impressão que muita gente não tem a dimensão das consequências de um golpe de Estado. O Brasil já passou por isso e os personagens desse golpe, o de 64, ainda estão aí. Tem muita gente que sobreviveu às torturas, às prisões, ao exílio, tem seus filhos e muito torturador ainda por aí, e apoiadores dos torturadores. Alguns atormentados pela tamanha crueldade do que fizeram. O Brasil inteiro está vendo o que o Bolsonaro queria fazer. Só não fez porque foi impedido. Alguém tem dúvida que haveria tortura? Vocês já viram o ódio dessa gente? Você imagina o bolsonarista que você conhece aí, esses que andam xingando nas redes, nas ruas. Na eleição aqui em São Paulo, eu lembro de uma carreata dessa gente que estava passando aqui num bairro nobre e esses caras viram uma senhora com uma bandeira vermelha. Uma senhora, os caras desceram e foram tomar a bandeira dela. Aí uma outra mulher foi defender, os caras partiram para cima dela. Lembram disso? Não. Ou o cara lá do Paraná, lá em Foz do Iguaçu, que entrou numa festa de aniversário e matou o aniversariante na frente de todo mundo. Ou essa gente que estava na frente dos quartéis, vocês lembram de quanta insanidade, quanto ódio? Essa gente te torturaria fácil. Essa gente virariam milicianos atrás de comunistas, assim como em 64. Em 64 eles montaram um troço que chamava CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Eram civis, gente comum, junto com policiais, matadores, justiceiros, que saíam caçando comunistas, que eram qualquer um ou qualquer uma que se opunha ao regime militar. Numa apresentação da peça A Roda Viva, essa gente invadiu o teatro e bateu no público e nos artistas. Essa turma era formada por estudantes fascistas, esses filhinhos de papai, por exemplo, gente da classe média alta. E essa gente continua por aí. E numa situação de guerra, porque o golpe é uma guerra, acaba a lei, acabam os direitos, é toque de recolher. Ninguém sai nas ruas se não é preso. Toque de recolher, aliás, é a primeira coisa que eles fazem. Eu sempre penso no day after, ou seja, no dia seguinte. Como seria o pós-golpe? Uma coisa eu tenho certeza, haveria resistência, muita resistência. Aliás, eu conheço muita gente que iria inclusive para o enfrentamento armado. Gente que não iria aceitar viver numa ditadura de novo. E eu não tenho dúvida que a repressão seria pesadíssima. Às vezes eu passo perto desses pelotões de choque, sabe? Vocês já viram esses caras de perto, não? Aqueles caminhões enormes com jatos d'água, tudo preto, aqueles caminhão imponente, preparado para a guerra. Os membros do pelotão de choque, você olha nos olhos deles, uns caras parece que não tem alma, é um olhar distante, de raiva. A gente escapou de uma tensão muito foda, gente. Isso alcançaria você também, por exemplo, que está assistindo esse vídeo. Porque num golpe, todo aquele que pensar diferente de você é inimigo. Num estado de golpe não existe mais adversário. O golpista te vê como inimigo a ser eliminado. Ou você pensa como ele, ou tem que ser eliminado. Essa é a base do autoritarismo. Ontem saíram uns prints de umas conversas da turma do Bolsonaro que estava preparando o golpe, planejando, pronto para executar, e um oficial do Exército pergunta se alguém sabe de um CPG, se estavam planejando um CPG. Um CPG é nada mais, nada menos do que um campo de prisioneiros de guerra. Sim, isso mesmo que você ouviu. Sabe o que um deles respondeu? Porque essa conversa está num grupo de Zap criado pelo Mauro Cid. Quando alguém perguntou sobre se alguém conhecia um CPG desativado, sem aparelhos, ou seja, um campo de prisioneiros de guerra desativado, o outro respondeu, o outro cara escreveu Auschwitz, Auschwitz. Está no inquérito da Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal. O que essa gente tentou fazer é inacreditável.
O que eles planejaram para nós é estarrecedor. Mas, de novo, ainda estamos aqui, vamos resistir sempre. E não permitiremos anistia para essa gente. Queremos não só os generais e a milicada tarada, sádica na cadeia, mas principalmente ele, o Jair, o Messias, o canalha do Bolsonaro.